Nesse bloco, vamos falar sobre as novidades no campo cultural. Para tanto, estamos recebendo no estúdio da PPTV a secretária municipal de Cultura de Ribeirão Preto, Adriana Silva. Adriana, prazer recebê-la. Prazer é meu falar Seja com você. Muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz. Adriana, Ribeirão Preto já foi muito conhecida como a capital da cultura. Isso procede ainda? A gente perdeu esse foco e por quê? Na verdade, se a gente der uma olhadinha nos livros de história e tentar entender quando é que fomos chamados de cultura, é porque a nossa infraestrutura cultural é muito bela. Poucas cidades têm no mesma sede um teatro de arena como o nosso e um teatro Pedro II. Então, quem tem um arena e um Pedro II, automaticamente estando, né, no interior, ela já tem ali o precedente de capital da cultura. Aí depois disso a gente teve aí, então, o incêndio com o Pedro II, agora a retomada, o teatro de arena ainda tem a sua maioria dos dias, fica com a porta fechada, mas já estamos trabalhando para resolver isso. Então, a grande tendência, posso apostar, é de que a gente vai fazer por merecer esse título de novo. Bom, a gente tem tantas coisas a nosso favor aqui, né? Localização, clima, cidade, campo universitário. Exatamente, né? Hoje a gente ainda tem parquezinhos maravilhosos que são locais perfeitos para você levar a atração cultural. Tem o Curupira, né? Que é o Jaaba, ali tem o Raia, tem o Tom Jobim, quer dizer, 3 parques maravilhosos onde você tem ali um palco onde a gente pode estar fazendo ocupação, né? Verdade. Agora, a gente estava comentando aqui antes de iniciar essa entrevista que grandes eventos culturais sempre estão acontecendo em Ribeirão Preto, mas o que falta, e falta muito, é a comunicação. As pessoas saberem dessa informação, dos eventos que estão acontecendo, que são de grande qualidade. Então, como é que você vê para a gente sanar um pouquinho esse problema e fazer a população participar de tantos projetos lindos que a Secretaria desenvolve? Quando a tua equipe ligou me convidando para vir, eu falei, oba, vou falar sobre um assunto que é necessário, alguém vai me perguntar sobre isso. Falei, que chance boa de poder falar a respeito disso. Realmente, o nosso calendário cultural é muito grande. Nós temos em Ribeirão produtores culturais, restaurantes que levam nos seus palcos artistas, esses parques todos. A gente tem um Sesc que é maravilhoso em produção cultural, né? O quarteirão ali com o próprio teatro. Enfim, a gente tem belíssimos espetáculos acontecendo, só que às vezes a gente não tem aí eu não sei se o termo correto é profissionalismo, mas hoje quem não vê mais a imprensa como um requisito extremamente importante para o sucesso do seu investimento, seja ele qual for, não está sendo profissional, porque a comunicação hoje ela está imperando em todos os lugares. Então, os nossos projetos, eles não têm esse olhar de divulgação. Entendeu? O valor para se fazer o cartaz, a divulgação, colocar na rua, colocar na mídia, colocar outdoor, colocar na televisão, na rádio, no jornal, não é um valor previsto em cada organização de eventos. Então, a gente tem uma verba estabelecida para tal evento, mas nunca tem uma verba estabelecida para a divulgação do evento. E eu acho que a divulgação é tão importante quanto a organização. Porque se a gente abrir a porta do teatro, trazer um belíssimo espetáculo, abrir a porta e ninguém chegar para assistir, porque não ficou sabendo, é um sucesso muito grande, é um investimento muito alto que se fez em todo o processo operacional, em todo o processo de organização, na contratação do artista, mas esqueceu de comunicar a população, a região. Então, comunicar o evento que está sendo organizado, o projeto cultural, a ideia cultural, o processo cultural de algum projeto é extremamente necessário. Então, nós estamos focando nessa revisão estratégica da Secretaria da Cultura. Secretária, mesmo aí à frente da Secretaria há pouco tempo, né? Porque são 4 meses, Exato. né? Até organizar tudo. A gente já consegue ver alguma melhoria, alguma distribuição melhor da cultura dentro da nossa cidade? Porque eu sei que isso é exigência da própria prefeita, né? Distribuir melhor. Eu passei por uma experiência extremamente interessante, porque estando na comissão organizadora do Governo Itinerante, que é um programa do governo da prefeita Darcy Vera, cabe à Secretaria da Cultura, nesta organização, passar uma parte da minha equipe, fica 1 mês lá naquele bairro. E eles estão fazendo o diagnóstico. Eles estão entendendo qual é a produção cultural, qual é a demanda, o que eles gostam. Então, não posso dizer que não conheço hoje, pelo menos, a realidade dos 3 bairros que a gente fez. E o que eu percebi nesses 3 bairros? Nós fizemos na Vila Virgínia, depois fizemos no Complexo Aeroporto e, mais recentemente, nós fizemos ali naquela proximidade de José Sampaio. O que o José Sampaio nos apresenta como produção cultural local é algo excepcional. Falar devagar porque é verdade. Fiquei encantada na apresentação dos grupos, na qualidade musical apresentada pelos meninos, um grupo circense, o pessoal de teatro, né? Uma produção nivelada por cima mesmo da própria cultura do bairro. Né? Os próprios jovens do bairro, pessoas do bairro produzindo cultura. Então, quer dizer, isso nos propicia uma descentralização das atividades.
Mas quando você fala de um grande espetáculo de circuito nacional, ele está centralizado no Quarteirão Paulista, porque ele vai para o Pedro II. Então, assim, a ideia é que a gente consiga descentralizar essas atividades para a gente poder ter aí acesso a toda a produção, desde a produção local, né, que os nossos artistas deixem as regiões periféricas e também venham para o centro, assim como também os espetáculos do centro sejam acessíveis a essa região. E eu estou chamando de periferia não uma questão de classe social, mas de geografia mesmo, né? Nas periferias, ou seja, nas margens, né, além do centro. Bom, eu queria falar um pouquinho do que vem por aí também, né? A gente está praticamente entrando no mês de maio, e a Feira do Livro hoje virou uma grande referência para toda a região, para todo o país, e ela acontece no mês que vem. Exatamente. Feira do Livro começa dia 18, vai até o dia 28, vai ser um mês muito especial para todos nós, porque a gente tem o aniversário da cidade no dia 19, também para o aniversário da cidade, uma longa programação extremamente aberta à população está sendo organizada. Então nós vamos ter um mês de junho assim, ó, quem quiser conferir todos vai acabar cansando, que vai ter evento todos os dias no mês de junho, grandes eventos como aqueles que acontecem dentro da feira e outros eventos que acontecem fora da feira durante todo o mês de junho. Então vai ser assim uma maratona cultural para quem quiser participar. Muito bom. No evento desse, secretária, com grande porte, dá para a gente aproveitar mais os artistas locais, então democratizar mais esse ambiente para eles? Voltando um pouco antes da feira, nós temos agora a virada cultural, né, que é um dia de grande evento. A gente abriu um momento de participação, os grupos locais apresentaram seus projetos, nós levamos para o governo do estado, o governo do estado fez uma seleção e nesse dia nós temos alguns projetos vindos do circuito Rio-São Paulo, da grande capital, né, do circuito nacional, e projetos locais. Então, artistas nossos vão estar indo para outras localidades, Santos, Campinas, artistas de Campinas, Santos vão estar vindo para cá, que na medida em que você consegue fazer essa rede, né, um vindo, outro indo, você consegue colocar em divulgação a arte produzida. E além de tudo isso, os nomes, como eu estava falando, do circuito nacional. Muito bom. Então, como é que você vê, secretária, uma feira como a que nós temos hoje, né, aqui em Ribeirão Preto, do tamanho, da proporção, do investimento, enfim, trazendo em acesso à população, o que isso traz para Ribeirão Preto, para a nossa economia, em todos os termos, né, educacional, desenvolvimento social, enfim? Bem, a feira é uma proposta ápice, né, ela vem a colocar o pingo no i de uma proposta cultural, é uma proposta grande de circuito nacional, né? Tem aí um momento de mídia, onde as pessoas podem olhar para Ribeirão com um olhar positivo, né? Porque quando a gente estivesse falando de Ribeirão para fora de Ribeirão e o tema na pauta é a Feira do Livro e não outras coisas ruins, como infelizmente um assalto, enchente, qualquer coisa do tipo, então é extremamente positivo. A repercussão para Ribeirão Preto é muito legal. O número de pessoas que circulam pela feira é extremamente expressivo e crescente. Cada ano a feira consegue se superar. O número de apresentações culturais que acontecem nos palcos, no Teatro Pedro II, também nos mini palcos montados durante a feira nas duas praças. Então você tem um volume cultural muito grande. Né? Então é um momento em que você espera fazer o encantamento da plateia que está visitando. Aí quando essa plateia chega na feira, né, você tem a expectativa de que quando ele sair dali, ele queira mais. Né? Porque a feira tem uma duração de 10 dias e a gente precisa falar de uma cultura de 365 dias. Então a feira é para picar, né? A feira é para deixar à vontade. E acho que para isso ela faz o papel dela muito bem. Falando um pouco sobre a Feira do Livro, me vem aqui um gancho sobre a Lei Rouanet, que é uma lei que, com certeza, a gente deveria pensar mais nela, né? Hoje tem um grande debate sobre essa mudança da Lei Rouanet, mas enfim, ainda não mudou, então a gente tem que aproveitar essa lei para o nosso benefício. Aqui em debate na PPTV, Maurílio Biagi, esse grande empresário, deixou o seu apelo de que os empresários deveriam voltar os seus olhos mais para essa lei e trazer benefícios para a nossa própria cidade. A cultura, enfim, é o grande beneficiado sobre isso. Como é que a senhora vê, secretária, essa posição da Lei Rouanet e que benefícios ela traz para a cultura? Eu acho que a Lei Rouanet é extremamente positiva para o setor cultural. Desde que foi implantada, ela beneficiou muito produções enormes, né, e produções menores. Para você ter uma ideia, quando a gente vai num determinado local, e a gente já tem feito isso nesses
né, meses de secretaria, você vai num determinado local apresentar um projeto, a primeira pergunta que o grande empresário te faz, aquele empresário que está sintonizado com essa coisa da responsabilidade, porque responsabilidade social não é só você cuidar do social, porque se você fizer uma leitura meio que antropológica da palavra cultura ou do sentido dela, você também pode estar agindo com responsabilidade social e investindo em cultura, porque a cultura tem esse papel e ela faz isso muito bem, né? Ela, enfim, cria possibilidade, abre portas, é um reinado de possibilidades através da cultura. Então, a Lei Rouanet, as pessoas já perguntam imediatamente, esse projeto está reconhecido pela Lei Rouanet? Então, nós transformamos todos os projetos da Secretaria da Cultura, montamos eles num formato para a apresentação da Lei Rouanet. Nossa expectativa é que qualquer uma das nossas propostas venha acompanhada pelo benefício da Lei Rouanet, porque ela meio que padronizou, ela meio que desnivelou, né? Você tem a Lei Rouanet ou você não tem a Lei Rouanet. Primeiro os que têm, depois os que não têm. Como a gente quer estar entre os primeiros, a gente está pedindo o reconhecimento de vários projetos nossos. Talvez a gente não consiga de todos, mas da grande maioria com certeza. E é um grande incentivo para os empresários passarem a ter essa consciência, investirem realmente na Lei Rouanet, né, secretária? Com certeza. E ainda nesse caminho, além da Lei Rouanet, a gente tem o PRONAC do governo do Estado, que também é extremamente positivo. E o que a gente está fazendo para se beneficiar do PRONAC? A gente está montando parcerias, até porque é o formato que eu acredito que deve ser uma gestão pública na área cultural, né? Porque nós não somos artistas, nós somos gestores de uma política de artistas, né? Então a gente tem que trabalhar em parceria com eles. Nós estamos convidando as entidades para que elas venham ser parceiras da gente, porque nós, enquanto governo público, nós não podemos ser proponentes do PRONAC. Mas se fizermos parceria, né, se o Tanabata for realizado em parceria com as associações, se o Dança Ribeirão for organizado em parceria com as associações, elas podem ser proponentes do PRONAC. E aí fica mais fácil de, enquanto secretário, eu conseguir benefícios e valores de investimento no mercado como um todo. É isso, tudo tem em vista que o orçamento que vai para a cultura é pequenininho, muito bem pequeno, pequenininho. Né? Menos que 1%, né? Dá 0,95%. É muito pequeno. Imagina se fosse, né, fomentado de uma outra forma, né? Muito pequeno. É muito pequeno. Bom, a gente tem também o Pedro II, que é uma bênção em Ribeirão Preto. Vantagem, né? Posso falar de alguns projetos que têm data, que é super importante? Legal. Nós já lançamos o Grandes Empresas na Literatura, que é um concurso literário que vai premiar um único escritor, mas de uma obra completa. Tá? Esse primeiro semestre nós vamos estar falando em contos, o segundo semestre vai ser um concurso de literatura infantil. Então eu quero chamar, assim, ó, bem de pertinho os escritores ribeirão-pretanos para que participem. Acesse o site da Prefeitura, o site da Cultura, tem lá um ícone, Grandes Empresas na Literatura. São empresas que se reuniram e elas vão patrocinar a publicação de 2 livros por ano. Como eu disse, o primeiro contos, o segundo nesse ano ainda, literatura infantil. Há lá um regulamento e você participa. A gente termina as inscrições no último dia do mês de maio, tá? E a expectativa é que a gente já faça o lançamento do livro, e não é um conto que você deve concorrer, é com uma quantidade de contos que chega aí a completar 150 páginas, para que então você tenha, se for selecionado, um livro inteiro publicado. Então é bem importante porque a gente tem uma data para isso, né? Foi aberto no dia 15 de abril e a gente encerra no dia 30 de maio. Uma outra coisa que está aberta para a comunidade artística participar é o nosso cadastro cultural. Quando a gente foi observar quem era quem, os mesmos estavam sempre muito perto, porque eles são ativos, né? Eles estão sempre presentes. Mas isso não significava o todo. Significava uma parte dos grupos culturais, das entidades, dos artistas. E a gente ficou com a preocupação de onde achar, né? Os que não estão por perto, onde eles estão? Porque eles estão em algum lugar. Aí nós montamos um cadastro online, está disponível na internet. Então, todo artista de qualquer categoria, de qualquer área de produção, inclusive iniciativa privada, tá? Se você loca som, faz filmagem, se você tem uma produção voltada a documentar um evento cultural, a realizar um evento cultural, tem um espaço no cadastro para você ser visto, reconhecido e credenciado, para que em eventuais iniciativas a gente possa te convidar ou num processo de licitação para você concorrer, né, e trabalhar conosco, ou no processo de convidar como membro de um projeto, como plateia de um projeto, e esse cadastro já está aberto no site da Prefeitura. O site da Prefeitura, por favor. Isso é o www.ribeirãopreto, vou direto no da Cultura, que é www.culturaribeirãopreto.sp.br.com.br. Muito bom, gente, então aproveite mesmo. E falando um pouquinho do Pedro II, a gente já teve aí nesse começo do ano grandes nomes estando no palco, né? Rita Lee esteve por aqui,
o Calbi ia vir, mas ficou doente, não veio. Tivemos grandes peças como Calígula, Marília Gabriela vindo também. O que a gente pode esperar, então, agora, para o próximo mês de maio, no Pedro II e as outras atrações? Bem, eu não tenho de memória as atrações do Pedro II para te falar, mas posso te dar com certeza de que ele está sendo feito no sentido de dinamizar, diversificar o máximo possível, né? O Lucchesi, que é o presidente da Fundação Pedro II, e toda a equipe dele está assim, com uma agenda bombando de coisas acontecendo, shows musicais, a gente tem orquestra sinfônica, orquestra internacional, tem belíssimas peças confirmadíssimas para estar em Ribeirão Preto, que também você pode no mesmo site da Prefeitura antecipadamente se informar sobre o calendário para poder organizar a sua visita, mas tem muita coisa por vir por aí. Então a gente tem que aproveitar, né, gente? Agora, eu gostaria também de abordar com a secretária, porque o São Paulo Film Commission e a APP Ribeirão estão empenhados, na Ribeirão Preto, um grande polo de audiovisual. A gente tem um espaço belíssimo, né, dos estúdios Kaiser, temos as faculdades, temos as produtoras, temos a APP, enfim, eu queria saber a sua opinião, secretária, como é que você vê isso em Ribeirão Preto se tornar esse grande polo de audiovisual? Eu sou meio metida documentarista, né, então eu acabo falando de casa, assim, uma coisa que eu gosto muito, acho o audiovisual extremamente importante para documentar a história, para registrar, eu acho que é uma linguagem encantadora, para minimizar sofrimento, eu acho assim que o filme, o documentário, ele é uma somatória de todas as artes, né? Ele consegue ter ali o ator enquanto representa, ele consegue ter o escritor enquanto escreve o roteiro. Então eu acho que o cinema é uma das artes mais completas, porque se você fizer o cinema, você coloca a música, enfim, você consegue ter tudo, né? Tenho tido sucessivas reuniões com o Edgar Castro, que é da São Paulo Film Commission. A gente está pensando em colocar todas as ideias num único projeto e a gente sair em busca de recurso para um restauro finalizado daquele espaço maravilhoso que é onde hoje tem lá a instalação onde era a antiga Antártica, Kaiser e agora o núcleo de cinema e também o São Paulo Film Commission. Nós estamos trabalhando assim muito fortemente na busca de recurso, na busca de parcerias. Eu acho que essa é uma coisa extremamente viável, extremamente positiva. Ontem, inclusive, eu estava dando uma olhada no site para pegar umas informações e fiquei assim verdadeiramente apaixonada pela história de Toronto no Canadá, né? A maior renda de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, está no audiovisual, né? Está no cinema. Então, quer dizer, é uma cidade linda, maravilhosa, né? Está lá em cima no primeiro mundo e ela tem a sua maior rentabilidade vem do cinema, confirmando que a gente também pode. Nós temos alguns atrativos que o Edgar já me ensinou, principalmente da iluminação. A nossa cidade é bárbara em relação à iluminação. Temos aquele local que contempla alguns estúdios. Temos nomes. Né, a gente tem cineastas na cidade que estão produzindo. Guilherme de Almeida. Um monte de roteiristas, né? Fiz parte de um grupo ocasionalmente, meio que só assistindo. Fiquei encantada com uma galera toda fazendo roteiro. Então eu acho que essa é uma coisa que hoje, amanhã ou mais tardar depois vai virar. Muito bom. Então, só para finalizar, secretário, eu também gostaria de falar um pouquinho do Festivídeo, né? Que nós realizamos esse ano a 19ª edição. São 19 anos, quase 20 anos de Festivídeo, que é o principal momento realmente no mercado publicitário, onde as agências estão ali e que está realmente alcançando outras fronteiras, né, sendo super reconhecido no nosso país. Como é que a secretária vê a realização do Festivídeo pela APP? Eu acho que ele é positivo em todas as partes, porque o concurso, a avaliação, o momento de classificar melhor ou pior, ele é positivo porque motiva a gente a ser melhor sempre, né? Até quando a gente perde, a gente olha para o ganhador, a gente fala, deixa comigo na próxima, né? Não é para desmoronar, é para ampliar, né, os desejos, as vontades. Então, quando vocês entram nas universidades, quando vocês entram nos cursos de comunicação, a maneira como os alunos ficam motivados a concorrer, a maneira como as agências se beneficiam dessa classificação positiva dos trabalhos deles, eu acho que realmente é uma maneira de você motivar, de você entusiasmar, que as pessoas façam cada vez melhor aquilo que já vinha sendo feito. Então eu acho assim que nós de Ribeirão Preto, e principalmente as pessoas voltadas à publicidade e à propaganda, só ganha com a realização do Fest em Ribeirão. Muito bom. Secretária, quero já dizer que esse espaço aqui da PPTV é todo de vocês. Que aproveite mesmo para toda a divulgação que vocês precisarem. Contem com a gente. Uma excelente gestão e volte sempre ao nosso programa. Eu vou voltar, hein? Com certeza, volta sim. Obrigada, Adriana. Obrigada a você, volte sempre. Obrigada. Tá aí, gente. Fechamos esse bloco. Nós vamos para um breve intervalo, jogo rápido e daqui a pouquinho os preparativos para os segundos jogos publicitários da APP Ribeirão. Não saia daí, eu espero você.